Olá, estudantes da terceira série, eu sou a professora Kathleen e hoje nós vamos falar sobre atletismo adaptado. Vamos relembrar lá o que nós vimos na aula anterior. Então, nós estávamos vendo ali sobre corridas e a gente viu que o atletismo, ele se divide ali em provas rasas, provas de campos e provas com obstáculos. Então, relembrando, as provas rasas são aquelas que acontecem em pista, e também acontecem na rua, que não tem nenhum obstáculo ali para que o atleta percorra no decorrer da prova. Já com o obstáculo, nós temos ali as barreiras a serem transpostas, nos 110 metros e nos 400 para homens, e no feminino é 100 e 400. E também nós temos a prova com o obstáculo ali, os 3.000 metros, que além das barreiras a serem transpostas pelos atletas, nós também temos uma barreira um pouco mais alta, que ao final dessa barreira nós temos um fosso de água, como se fosse um pequeno espaço ali, uma pequena piscina que esses atletas eles têm que transpor ali para dar continuidade na prova. Então, essas são as provas com obstáculos. E aí a gente tem as provas de campo, que são aquelas provas que acontecem ali dentro do espaço de campo. Então, tem a pista ao redor e dentro da pista ali são as provas de campo, saltos, arremessos e lançamentos acontecem dentro daquela pista. E a gente, falando sobre a corrida, consegue dividir em corridas rápidas, corridas de meio fundo e corridas de fundo. Então, as corridas rápidas é aquelas de alta velocidade. Mal piscou o olho, o atleta já chegou lá ao ponto final, lá ao ponto de chegada. Então, as provas rápidas são 100 metros, 200 metros, 400 metros. E as provas de meio fundo são aquelas um pouco mais demoradas. Então, nós temos a prova de 1.800 metros, 1.500 e 5.000, 3.000 e 5.000. Já as de fundo são longos percursos. Então, nós temos as de fundo, a de 10.000 metros, nós temos a meia maratona, que é 21 quilômetros, e a maratona, que é 42 quilômetros, essas provas acontecem na rua. E também temos a marcha atlética, que é uma corrida diferenciada, com uma técnica diferenciada, onde o atleta tem que ficar a todo momento com um pé no solo, tá? E essa prova é dividida em 20 quilômetros e 50 quilômetros. Então, são provas de extrema resistência ali dos seus atletas. E todas essas provas, elas têm tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas e sofrem algumas modificações. Em suma, a regra é a mesma. Obviamente que de acordo com a deficiência do atleta, as regras elas são modificadas para que ele consiga fazer aquela prova da melhor forma possível. Como, por exemplo, as pessoas que têm deficiência visual, Em algumas provas, elas têm o acompanhamento do seu técnico de corrida. Então, eles colocam como se fosse um tecido. Vamos imaginar que é um tecido. Eu prendo na minha mão, eu, deficiente visual, prendo na minha mão e eu prendo mais uma parte ali na mão do meu treinador. E ele corre junto comigo para que eu consiga fazer o percurso dentro da minha raia, Se for uma prova raiada, ali dentro da minha raia. Lembrando que nas regras lá de corrida,
dentro da pista, se você sai fora da raia e acaba atrapalhando o seu adversário, você é desclassificado. Ou se você sai fora da raia e não ganha nenhuma vantagem, né? Você ainda até continua na prova, mas aí você perde tempo. Então, por isso tem essa adaptação. Ou até mesmo as pessoas amputadas, né, durante a corrida, elas podem fazer a utilização de prótese específica ali para aquela corrida. Mas toda aquela prótese, ela é supervisionada pelos árbitros para verificar se está dentro do padrão ali da competição, para não se caracterizar um doping ali tecnológico. E hoje nós vamos falar, então, apresentar para vocês os objetivos da aula de hoje. Perceber as diferenças entre o esporte dentro e fora da escola, assim como sua relação entre esporte e lazer. Quando a gente fala de esporte dentro da escola, é aquele esporte inclusivo, né? Que eu incluo a todos. Não é um esporte de rendimento, não é escolinha dentro das aulas de educação física. Temos sim algumas modalidades que são trabalhadas dentro da escola em horário extracurricular, destinada a quem quer se aperfeiçoar naquela modalidade. Mas não é o intuito da educação física escolar, tá? Então, o esporte lazer, o esporte de rendimento, a gente sabe que é profissional, e lazer é aquele esporte que eu utilizo no meu tempo livre, para que eu tenha bem-estar, para que eu me satisfaça, para que eu me socialize. Então, esse é o meu momento ali de lazer. E, seguindo aqui, compreender a influência da mídia, ciência e indústria cultural nas práticas esportivas. Então, quando a gente fala ali da ciência, a gente está falando de pesquisas tecnológicas que envolvam aquele esporte, quais tecnologias. Então, há todo um por trás daquele esporte, pesquisando ali o que pode vir a auxiliar e a melhorar esse desempenho de atletas de tal forma que não seja considerado doping. Tanto ali na utilização não seja considerado doping por você fazer uso, por exemplo, de medicamentos, como utilizar de artifícios tecnológicos para que você sobressaia sobre os demais competidores. Identificar, interpretar e se posicionar a respeito da apropriação do esporte pela indústria cultural. Então, qual que é a nossa cultura aqui? Vamos verificar, então, qual que é a nossa cultura esportiva? Então, vamos perguntar lá para você. Você conhece alguma prova de salto, lançamento ou arremesso de atletismo paralímpico? Já assistiu alguma modalidade? Será que uma pessoa com deficiência consegue realizar saltos, arremessos e lançamentos no atletismo? Você que tem um colega ali, ou até mesmo, imagine, será que a pessoa que tem alguma deficiência consegue praticar esses tipos de esportes? Então vamos identificar aqui as categorias e as modalidades de saltos, lançamentos e arremessos. Então a gente divide as provas de saltos em salto em distância, salto em altura, salto triplo, lançamento de disco e clube, esse é específico paralímpico, tá? Lançamento de dardo e arremesso de peso. Vamos verificar cada um deles de forma separada. Então, o salto em distância é aquele que o atleta, ao final, tem uma caixa de areia lá no final e ele tem que fazer um percurso correndo, corre, e ele tem uma linha que até aquela linha ele pode correr, mas ele não pode pisar naquela linha. Ele tem que saltar antes daquela linha para chegar na caixa de areia. Se ele tocar naquela linha, aquela linha ela tem como se fosse uma espécie de tinta ali, e qualquer pisadinha que você dê naquela linha, ela já vai marcar, já vai dar um salto válido para aquela
para aquele atleta. Então ele tem 3 chances, ou seja, tanto para queimar ou talvez para que ele supere a sua marca ali. Então o corredor dessa corrida, para que ele chegue à caixa de areia, tem 40 metros ali. E o salto triplo. Lembrando que o salto em distância, então você corre, você dá um salto e você tem que alcançar a caixa de areia. Já no salto triplo, você pode dar até 3 saltos. Mesma coisa, né? Tem aquela faixa lá de 40 metros antes de chegar na caixa de areia. Você corre, você dá 1, 2 e daí no terceiro você já tem que saltar dentro ali da caixa de areia. Também temos 3 chances para você ou superar a sua marca, ou até mesmo se você queimar 1, 2 vezes, você não seja desclassificado. E os atletas visuais contam com a ajuda de um chamador que orienta os atletas antes, durante e depois dos saltos. Porque imagina, se eu tivesse o meu treinador comigo, quão difícil é a gente fazer o compasso em 2 pessoas. Podia ser que eu, treinadora, fosse atrapalhar o meu atleta. Então o atleta, ele segue a minha voz, né? A gente sabe que as pessoas que têm deficiência, tanto visual, auditiva, eles desenvolvem mais os outros sentidos e no caso os visuais ali, a audição. Agora a gente vai fazer o exercício de número 1. Observe a imagem ao lado de um salto em distância. Olha aqui as adaptações que o atleta tem na perna, né? Ele é um atleta amputado. E discutam com seus colegas quais são as dificuldades para realizar esse salto. Pensem, façam suas anotações e nós voltaremos. Conseguiram pensar e anotar? Eu espero que sim. Então agora a gente vai dar sequência na aula. Agora a gente vai ver sobre o salto em altura. Então no salto em altura, o objetivo é saltar o mais alto possível. Então eles têm um colchão, né, ao fundo ali, tem uma vara, tem um sarrafo na frente desse colchão e o atleta ele tem que correr e transpor com o corpo, sem o auxílio de nenhum objeto, sobre aquele sarrafo. Caso ele toque no sarrafo e o sarrafo caia, ele é invalidado aquele salto, tá? Ele tem três chances também. Aqui a gente consegue verificar a técnica dele, né? Ele tá saltando então de costas. Esse salto não era assim inicialmente nessa modalidade. Inicialmente eles começaram a saltar de frente e aí eles foram desenvolvendo técnicas específicas, né, para que tivessem assim, alcançassem alturas superiores, e essa foi a melhor técnica. Então eles não correm de frente para o sarrafo, né? Eles correm como se eles fizessem um meio círculo, eles correm fazendo um meio círculo que eles cheguem próximo ao sarrafo de costas. Então ele vem, corre e aí salta para trás. Então olha a técnica que eles desenvolveram para que conseguissem, né,
transpor o mais alto ali. E agora, né, essa é a outra técnica, é o rolo ventral. Então, inicialmente, eles utilizavam esse tipo de técnica aqui. Então, disputam no salto em altura, atletas com membros amputados, tá? A gente consegue verificar aqui, ó, no outro slide, que eles não têm prótese aqui. E atletas com membros inferiores amputados que usam prótese. Então, nós temos aqueles com membros amputados, por exemplo, eu tenho braço amputado, e atletas que usam prótese. Esse não está fazendo o uso da prótese, mas nós podemos fazer o uso da prótese sim nessa modalidade. E atletas com membros inferiores amputados que não usem prótese, tá? Então, membros amputados pode ser um braço, atletas com prótese e atletas sem prótese. Lançamento de disco. Então, quais que são, né? Como que é essa modalidade? Então, esse é o disco, a gente consegue observar, ele é de metal, né? Como raso, então ele é um metal raso. E esse disco, ele não muda o peso ali para o olímpico e para o paralímpico. Então, percebam que isso, na regra, para eles não é adaptado. A única coisa que eles adaptam é a forma como o atleta ele lança. A gente consegue perceber esse atleta aqui que ele é amputado, né, ou até os cadeirantes, eles permanecem sentados durante a prova. E aqui nós temos um atleta com deficiência visual. Então, o atleta recebe orientações sonoras e táteis do guia, né, no caso dos deficientes visuais, e o guia posiciona o atleta e sai da área de arremesso. Percebam aqui, então nós temos o atleta deficiente visual e nós temos o técnico atrás dele ali dando orientações, porque imagine se ele estivesse na frente, podia ser que o disco acertasse ali o técnico e tivesse acidentes. Aqui a gente consegue perceber que os atletas com amputações ou até cadeirantes. Então, eles têm uma base para se segurar, para que eles não saiam, né, não caiam durante o lançamento ali, porque é muita força que eles têm que colocar. Então, é toda uma técnica de giro. Pense que eu estou sentada e eu tenho que realizar um giro para lançar o meu disco o mais longe possível ali, para que eu consiga uma boa marca, para que eu consiga ali ter um bom desempenho durante a prova, tá? Então, cada atleta possui 3 tentativas. Então, a maioria das modalidades, das categorias, tem três tentativas ali. Tá? E o peso do disco varia de acordo com a categoria. Então, nós temos ali o lançamento de clube, que é uma prova de atletismo realizada por homens e mulheres. Estreou nas Olimpíadas em 1960, desde o seu lançamento. Foi retirado do programa feminino em 92. Então, nós não temos essa modalidade agora nas Paralimpíadas. E em Londres, em 2012, passou a ser reintegrada às provas da modalidade. Então, saiu em 92 e em 2012, lá em Londres, passou a reintegrar na Paralimpíadas. Disputam nessa modalidade, né, os atletas com paralisia cerebral, acidentes vascular cerebral e lesões modulares. Então, são modalidades com um grau maior de deficiência ali. E o lançamento de dardo? O lançamento de dardo é para atletas com deficiência visuais, paralisia cerebral, amputados de membros inferiores, anões e cadeirantes. E o dardo, né, ele muda o seu tamanho de acordo com a sua categoria, né? Então, o peso
modifica de acordo com a deficiência ali do atleta. Então percebam que, por exemplo, se eu sou amputada, eu fico sentado, né? Eu tenho um apoio para que o atleta ele não caia durante ali a disputa. E o dardo só deve ser lançado com um braço e deve estar sempre acima do ombro. Percebam aqui o dardo acima do ombro, apenas um braço para lançar esse dardo aqui. O lançamento só é válido se a ponta do metal tocar antes que o resto do dardo. Então o dardo não pode, por exemplo, ele não pode cair de qualquer jeito, ele não pode cair assim. Ele tem que cair de ponta, assim, para ser um lançamento válido, e tem 3 chances também de lançamento. O arremesso de peso, né, é uma bola de metal e o atleta deve lançar o mais longe possível. O peso da esfera varia de acordo com a categoria do atleta, mas gira em torno aí de 4 quilos para as mulheres e 7 quilos para os homens ali. E aí a gente consegue perceber as subdivisões das categorias onde estão essas deficiências. Esse boneco é bem interativo, então a gente consegue perceber por cores. Então aqui, quem tem deficiência, vamos ver, paralisia cerebral andante, né, as categorias, nós temos paralisia cerebral cadeirante e nós temos a deficiência intelectual, todos esses envolvendo membros superiores. E aí a gente tem aqui membros inferiores, outras categorias, como amputados, inferiores, cadeirantes devido a poliomielite, amputações ou lesões da medula, anões e paralisia para cadeirantes, tá bom? Então essas são as deficiências que nós temos englobadas ali nas Paralimpíadas. Então todas essas pessoas que possuem essas deficiências podem competir, tá? E essas são a pista, né? Então as provas de pistas acontecem aqui e as provas de campo. E agora a gente vai para a nossa última atividade. Então vamos lá. Passo 1. Crie um labirinto de objetos no chão. Passo 2. Forme em duplas, onde um estará com venda e outro será o guia. Passo 3. O guia deverá orientar sua dupla para que este consiga atravessar o labirinto sem tocar em nenhum dos objetos. Faça as suas anotações, faça um exercício e nós voltaremos em sequência. Então vamos dar sequência, revisar o que a gente viu sobre salto em distância, salto em altura, salto triplo, lançamento de disco clube, lançamentos de dardo e arremesso de peso. Então na aula de hoje nós vimos sobre atletismo adaptado. Espero que vocês tenham gostado, os vejo em breve.